Então, primeiro, boa noite a todos, boa noite a todos vocês. Hoje estamos iniciando, a nossa segunda aula de Informática Avançada 2. Eu coloquei no grupo mais cedo, até uns minutos antes, alguns alunos sobre a atividade 1, que ele tem 10 alunos que estão devendo. E parece que tem aluno que fez, que eu acabei colocando que não fez. Então eu vou estar conferindo novamente e estar verificando quem não fez, tá bom? Eu vou estar verificando essa lista novamente e atualizando quando acabar a aula. Então, boa noite a todos. Na listagem tem 10 alunos que não fizeram. Aqui, nesse exato momento, quem ainda não fez? Todos fizeram? Eu fiz. Ok. Então, quando acabar a nossa aula, eu vou estar verificando, tá bom? Aí eu vou atualizar essa listagem. Aí, se tiver alguma coisa errada, vocês me falam. Então, primeiramente, pessoal, boa noite a todos. Jéssica, Alana, Isamara, Amanda Alves, Ricardo Costa, Giane, Fábio Avelino, Xará, Jefferson, Lidiane, Taline e Nilra. Agora está entrando o Rony. Boa noite todo mundo. Também a Maria Helena. Maria Luísa, quer dizer, desculpa. Então, boa noite a todos, então, os colegas que estão entrando agora. Pessoal, como eu estava falando inicialmente, tem alunos que estão devendo atividade, pessoal. Essa parte aí eu sou chato. Eu gosto de ficar cobrando. Eu não gosto de alunos não entregar atividade. Como eu falei inicialmente, acho que eu devo ter falado ontem, se não falei, estou falando agora. As minhas últimas 3 turmas, eu tive mais de 93% em cada um de frequência. Teve uma turma, acho que foi até a da Isamara, nós tivemos 100%, não foi, Isamara? Acho que foi o dela. Tivemos 100% de frequência, ou seja, naquela turma, 30 alunos fizeram, era fazer a parte, 30 alunos concluíram. Teve uma outra turma de 35 alunos, 34 concluíram. E uma turma, antes de vocês, que eu terminei quarta-feira passada, quarta-feira passada, de 30 alunos, 28 concluíram. Então vocês já perceberam que eu cobro, porque se eu não cobrar, muitos alunos não fazem atividade e acham que a frequência é apenas participar da aula. E eu sei que tem alunos que entram na aula, mas apenas entram. Então, a atividade, ela é o complemento da nota e também da frequência. Então, quem não fez, eu peço que faça, se possível, ainda hoje. E outra coisa, pessoal, essa semana nós só temos aulas só até amanhã. Não temos aulas nessa sexta, tá bom? Então, não deixe acumular. Deixa eu abrir o nosso conteúdo da minha aula de hoje. Deixa eu só abrir aqui a atividade. Então, ontem nós falamos um pouquinho, sobre a origem dos computadores. Até nós fizemos alguns alunos entraram na parada, explicaram também, falaram um pouquinho o que lembrava. E nessa aula 2, nós vamos falar um pouquinho sobre a organização computacional. Então, eu peço que todos participem. Uma pessoa que hoje, agora, brigou comigo, foi a Priscila.
Professor, eu fiz a tarefa. Não foi, Priscila? Realmente a Priscila fez. Então eu vou estar atualizando. Boa noite, professor. Eu vou estar atualizando, tá bom, Priscila? Tá. E depois da aula eu vou mandar, porque alguém não fez tarefa. Então, Não, eu achei que eu tinha feito errado ainda. não, Eu então achei eu que vou não tinha ido. Não, eu vou Mas eu fiz. acabar a aula, eu vou mandar, eu vou atualizar essa relação e vou mandar para vocês. Tá bom, então. Enquanto vai estar gravando o vídeo, quando vai estar postando o vídeo, aí eu vou estar atualizando. Aí eu postar o link do vídeo, já põe um link da tabela atualizada. Ok. Então essa semana, pessoal, repetindo, nós só vamos ter aula quarta-feira que foi ontem, terça-feira que foi ontem, quarta que é hoje e amanhã quinta. Sexta-feira vocês estão de folga, tá bom? Aí semana que vem é semana cheia. Lembrando que aí, na cidade de vocês, provavelmente, não é feriado. Em Goiânia, semana que vem tem feriado segunda e terça. Então, mesmo tendo feriado segunda e terça, onde eu trabalho, que eu trabalho aqui em Goiânia, nós teremos aula normalmente. Então, pessoal, eu vou compartilhar a tela com vocês. Então, a aula de hoje, ela continua sendo o estilo da primeira aula. Eu vou estar falando um pouquinho da teoria e nós vamos trocando ideia. Lembrando que quem de vocês quiserem falar alguma coisa, não precisa levantar a mão. Já pode entrando na conversa e trocando o seu ponto de vista, a sua ideia. Então, pessoal, nós vamos falar sobre a organização dos computadores. Então, alguém já viu alguma vez como o computador é por dentro? Pergunta: quem ainda nunca viu um computador por dentro? Eu já vi, mas logo quando era mais nova, quando eu comecei a fazer o curso de informática. No início, das primeiras aulas, eles mostravam para a gente o computador todo desmontado, para depois começar a ensinar a ligar e mexer no computador. Muito bom, muito bom. Então aqui, pessoal, ele é os componentes, um desenho, na verdade, né? Então nós temos um que é o monitor, esse 2 que é a placa-mãe do computador, o 3, cadê o 3? Pessoal, tá vendo esse quadradinho aqui? É o processador do computador. É esse que se chama CPU, pessoal, ó. A CPU é esse pedacinho aqui, não é o computador. Esse pedaço, processador ou unidade central de processamento. Em português, que significa UCP. Era aqueles computador quadradão, grandão, sabe? Com a tela bem grossona. Independente se é os mais antigos, mais novo, ele é do mesmo estilo, entendeu? Formato. Esse formato aqui ele é universal. Entendi. Aí muda a marca, muda o modelo, muda o formato do gabinete, mas em si é a mesma coisa. 4 é a memória do computador. 5 é as placas de extensão, que são placa de som, placa de rede, placa de vídeo e assim por diante. O 6 é a fonte de alimentação. Existem vários tipos de fonte. Tem fonte game, que nós vamos falar depois, fonte comum. Então, existem alguns formatos. Existe fonte que ele é bivolt, tem fonte que ele é automático, que ele é os dois, 110 e 220. Então, é nessa peça que liga o computador. 7, leitora de CD, gravadora de CD. 8, o HD do computador, onde guarda as informações, os dados, as fotos, os vídeos, as músicas. 9 é o mouse. 10 é o teclado. Pessoal, tem muita gente
que guarda muitas informações sigilosas com extrema facilidade nos computadores. Então, o que acontece? Essa peça que é o 8, que é o HD do computador, é onde fica armazenando todas as informações, ele é muito sensível. Dependendo a forma do impacto de um gabinete... e essa caixa aonde nós pomos o computador, chamamos de gabinete. Então, dependendo do impacto, o que acontece? Pode acontecer dele danificar. Tudo que no computador, se estragar, eu posso trocar a peça e o computador volta a funcionar. Agora, esse número 8, se eu estragar ele, é muito difícil de recuperar os dados. Muito difícil. Muito difícil mesmo. Aí, a chance de você recuperar de volta os arquivos é muito grande. É muito difícil de recuperar esses arquivos. Tem que ser um cara muito bom de serviço para poder recuperar. E outra coisa, não é um serviço barato. A última vez que eu fiz um orçamento de uma loja que recupera dados de HD danificado, ele cobrava em média 700 a R$1.000. Isso há alguns anos atrás. Hoje deve ser muito mais. Então, por isso que sempre é bom ter um HD externo, onde você guarda os dados e guarda em um lugar seguro. Porque se isso aqui estragar ou pegar vírus, você não perde as informações. Até aí tudo bem, pessoal? Alguma pergunta? Não, tudo certo. Que nem hoje, professor, o meu computador não tem essa CPU, então seria ter, né? No caso, a memória do computador ele não parece ser muito boa, assim, muito grande. Então, acho que o ideal seria ter uma dessas CPU do meu computador de casa, né? Mas dependendo da configuração do seu computador, ele pode aumentar, entendeu? Você pode aumentar a sua capacidade dela. Aí tem que ver qual que é a placa-mãe, qual que é o modelo e fazer uma pesquisa de qual que é a capacidade máxima de memória que ele cabe. Tem computadores hoje que pega 32 GB de memória. Vou fazer. Tem computador que tem 4, tem 8. Então, depende do computador. Então, pessoal, nós temos, primeiramente, ele é um conjunto de dispositivo elétrico que engloba o CPU, eu vou chamar de processador, que é o nome que é ele, a memória e o dispositivo de entrada e saída de um sistema de computador. Voltando, pessoal, aqui, todos os componentes que eu mostrei aqui, o 1, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10, todos eles ligam na placa-mãe. Ou seja, todos eles têm conectores e encaixam na placa. Então, a placa-mãe é responsável por fazer todo o gerenciamento dessas informações. Então, ele é muito importante. Então, todo computador, ele tem os seus circuitos integrados, ele tem as placas de circuitos impressos, cabos, fonte de alimentação, memória, impressora, monitor, teclado, ou seja, tudo que liga, ele tem uma energia interna dentro dele. Ou seja, quando eu ligo essas peças, que ela está funcionando, ele está o quê? Os seus circuitos integrados, ele está o quê? Gerando energia. Alguma vez na vida, pessoal, vocês já tomaram um choque ao encostar outra pessoa? Já. Por quê? Devido à eletricidade do corpo, né? Eu O acho. corpo tem energia estática, né? Então, igual para vocês verem, a maioria dos técnicos de informática, eles usam muitas vezes ele usa uma pulseira antiestática. E quem não tem, por exemplo, e toma choque constantemente,
sempre põe a mão no chão para tirar um pouco da sua energia. Então, para não queimar, porque computador, se você tiver muita energia, só de encostar num componente do computador você pode queimar ele. Então, nós não podemos encostar em qualquer peça sem ter um conhecimento e sem ter o cuidado necessário para não perder ele, para não queimar. Aí, pessoal, definição de computador. Todo computador tem entrada de dados. O que é entrada de dados? Agora, eu estou fazendo isso com vocês. Eu estou clicando, estou digitando aqui. Tudo que eu estou digitando, ele está processando a informação e está saindo aonde essa informação? Na minha tela. Então, tudo que você mexe no computador, você precisa ter um monitor para ver o resultado da sua informação, do processamento da sua informação. Então, é indispensável no uso do seu modo de trabalho, do seu modo de agir, de executar as informações. Aí nós temos, como eu falei para vocês, a unidade de entrada de dados. Ele vai armazenar, ele vai passar pela memória do computador, vai passar pelo processador e vai ter sua saída, que nesse caso é a arquitetura de von Neumann, que é onde você vai olhar o seu monitor, o resultado final sai na sua impressora, o resultado final sai no data show e assim por diante o que você está fazendo. Até aí, tudo tranquilo? Sim, tudo tranquilo. Como eu falei para vocês, né, a aula de hoje ele é um pouco teórica, porque é algo bastante importante. Lembrando, para quem já foi meu aluno ou é meu aluno de outras turmas, notam que tem informações parecidas de aulas anteriores, porém acrescentei muito mais informações, até o material é outro. Então, quem já foi aluno de cursos passados, notam que o material não era esse. Aí, pessoal, olha como é que é composto um computador. Nós temos os dispositivos de saída, que é o resultado final. Se eu ponho uma música, aonde eu escuto? Na caixinha de som. Se eu quero imprimir um documento, ele sai na impressora. Alguém está com a mão levantada, pessoal? Nós temos a máquina de plotagem, uma outra impressora. Esse aqui, pessoal, são dispositivos de armazenamento. Eu tenho HD externo, cartão de memória principal, que é a memória do computador, memória cache. Pessoal, alguém lembra desse aqui, ó, que eu estou circulando? Alguém lembra disso? Que nome que é isso? Disquete. Disquete. Ele é o pai de quem? Do pendrive, CD? Pai do pendrive. Você- Pessoal, eu que sou da época do Windows 95, 98, já usei muito esse trem aqui. Muito já. Meu pai usava bastante também. Eu também cheguei a usar no início das aulas, quando eu comecei a fazer quando era mais nova também. Cheguei a usar. Agora eu vou contar um detalhe. Quem aí tem pendrive? Aí. Eu tenho disquete ainda e tem pendrive. O seu Eu tenho pendrive pendrive é de quantos e gigas? CD. Eu tive que comprar um de 32. 32 gigas é em torno de 32 mil megas, certo? Sabe quanto que era a capacidade de um disquete dele? Acho que é 3,44. É 3,44, não é, Cláudio? Disquete? 3,44. Ou seja, se você quer comprar
um pendrive de 32 GB, que é 32 mil megas, cada disquete desse era 3,44 mega. Eu precisaria de 10 mil disquetes para encher o pendrive de 32 GB. 10 mil disquetes. Olha para vocês verem. Tanto que ele era pequeno. Como naquela época do disquete, as imagens ainda não era JPEG, né? Era bitmap. Muitas vezes não cabia nenhuma foto dentro do pendrive. Muitas vezes nem cabia. Por exemplo, eu estou pondo pendrive. O CD, não estou falando do DVD. O CD é 700 mega. Eu precisaria de mais de 200 disquetes para encher um CD. Mais de 200. Imagina o pendrive. Aí nós temos o joystick, nós temos o mouse, nós temos o scanner, que nem hoje quase ninguém tem, porque hoje quase todo mundo hoje tem a multifuncional, né, pessoal? Aí nós temos o teclado, uma câmera digital, que hoje praticamente pouquíssimas pessoas usam, porque a qualidade de resolução deles é muito baixa, né? E por fim o processador. Então, tudo isso aqui, ele é conectado no computador, ele pode ser via placa-mãe. Aí, pessoal, para quem nunca viu uma placa-mãe, essa placa-mãe, ela não é uma placa-mãe nova. Essa aqui é uma placa-mãe 775. Essa placa-mãe, ele é mais ou menos de 2007, 2008, uma coisa assim. E olha que, por mais que já passou 15 anos mais ou menos, 16, já era uma placa-mãe bonita. Então, aqui, onde CPU Socket 775, onde põe o processador, esse vermelho e amarelo é as memórias, esses branquinhos aqui eram os slots PCIs, esse azulzinho era o PCIe, que é a placa de vídeo, aqui embaixo os conectores para HD e leitora de CD SATA, esse verdinho aqui eram os antigos HDs IDE, e aqui na frente os conectores da placa-mãe. Essa placa-mãe era uma memória DDR2. Hoje estamos nas memórias DDR5. Então esse é o modelo de placa-mãe. Aí nós temos o processador, é o que processa todas as informações do computador, ele converte as informações. Então, houve muito. Acho que uma das maiores evoluções foi o processador. Esse Core i5, ele não é uma versão muito antiga. Sabe por que não é uma versão antiga? Nós já estamos na 13ª geração. Esse aí, esse Core i5, ele deve ser a primeira, da primeira à terceira versão, a terceira versão. Nós estamos já na 13ª. Esse computador que eu estou dando aula para vocês, ele é a 11ª geração. Esse computador é do ano passado. Ó, o ano passado, pessoal, e já está na 13ª. Aí nós temos a unidade de controle e a unidade lógica de aritmética. Então, essa parte aqui, pessoal, eu não vou entrar muito em detalhes, que é uma parte mais de programação, uma parte mais de sistemas. Então, é uma informação um pouquinho mais complexa, que é onde você, toda vez que você digita ou executa uma coisa no computador, ele carrega as informações, ele decodifica,
aí ele faz uma execução, aí depois que você executa, se você quer continuar, aí você armazena no computador. Então, já aconteceu com vocês alguma vez assim, pessoal, quando você estiver digitando um texto, quando você estiver fazendo uma planilha eletrônica, alguma coisa, a cada 2, 3, 4, 5 minutos, salva os documentos? Lembra dessa história? Não aprendi a salvar. Por quê, pessoal? Quando você está digitando, quem está utilizando esse arquivo é a memória do computador. Se a energia acabar ou você fechar sem querer, tudo aquilo que você fez foi perdido, porque ele não está salvo no computador. Então, por isso que você tem que sempre estar clicando em salvar, para não perder as suas informações. Aí, nós temos algumas versões de processadores. Pessoal, olha essa versão. Olha esse Core i5. Olha que processador bonito. Olha essas versões. Rony, você está aí, Rony? Rony está aí? Eu acho que o Rony está dormindo. Beleza. Pessoal, por que eu perguntei pelo Rony? Porque como nós temos a mesma idade, ele deve ter visto essa informação. Pessoal, esse aqui, ó, esse Intel Pentium, foi um dos primeiros processadores na década de 80. Década de 80 para a década de 90. Olha aqui. Pentium. Cláudio, você já teve um computador Pentium MMX? Pentium D, né? Pessoal, eu estou conversando com... Eu tenho um colega que está aqui trabalhando comigo, então eu estou trocando ideia aqui com ele aqui, tá bom? O meu primeiro computador que eu tive, pessoal, foi no ano de 99. Foi esse aqui, ó, AMD K62 500 MHz. Olha o tanto que o processadorzinho dele era feio. E esse aqui, pessoal, a AMD Athlon e o Pentium 2. Quem aí já teve, na infância, um videogame Mega Drive ou Atari? O Atari eu já vi. Joguei também, já o Atari. Você lembra que ele era de cartucho? Aham. Olha aqui, pessoal. Foi as duas versões, uma das poucas versões que a Intel, que é o Pentium 2, e a AMD, que é o Athlon, são as duas maiores concorrentes, pessoal. Teve coragem de criar um processador em forma de cartucho. Claro que o treino vai vingar, né, pessoal? Porque ele esquentava muito. Quem falou para mim que já teve Atari aí? Foi eu, Priscila. Priscila? Quantas e quantas vezes nós jogávamos um Mega Drive, Nintendo, que a televisão não ficava chiando, aí você pegava, desligava o videogame, destravava Voltava tudo de novo. tirava o cartucho, limpava, soprava ele. Soprava, né? Sopradinha básica. Colocava para ele ligar. De novo, é desse jeito. Fazia isso com o processador também. Ah, é? Fazia isso. Ele tinha as suas travinhas. Eu nunca tive um desse, mas eu já consertei um computador desse. Atrás dele, aqui do Pentium 2 e do AMD, ele ficava um cooler pequenininho, ou seja, ele quase não resfriava o processador. Então, foi algo que não vingou. Aí, pessoal... Até depois, com um certo tempo, até videogame, o pessoal, assim, nos modelos mais modernos, também tinha esse cooler atrás também, para poder resfriar. Pessoal, essa parte aqui, esse material que eu peguei
para vocês é um material de um curso de programação de sistema de computadores. Essa parte aqui de memória, ela é um pouquinho complicado de explicar, só vou dar uma pincelada. Todas as letras do nosso nome, ele é um número binário, 0 e 1. Então, dependendo da história do seu nome, você vai gastar uma folha para fazer. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês referente a isso. Quer ver? Eu vou tirar aqui da tela aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui, se eu consigo mostrar para vocês. Que é muito interessante. Especialização de robótica, atividade 3. Deixa eu só ver se é isso aqui. Trabalho. Deixa eu ver se é isso aqui, quer ver? Deixa eu ver se é isso aqui. É isso aqui. Você está vendo essa bagunça toda aqui, pessoal? Vocês estão vendo? Vou ver se eu consigo pôr maior aqui para vocês. Vocês entenderam? Sim, mais ou menos dá para entender. Deixa eu ver se eu consigo pôr maior para vocês verem. Isso aqui, claro que eu fiz manual, é o meu nome. Tudo isso aqui, tirando esse rabisco aqui, ele é o meu nome. Ou seja, eu tenho que transformar em números binários 0 e 1. Então, tudo essa folha, Fábio, espaço, Rodrigues, espaço, Queiroz. Então, isso aqui, só a letra F do meu nome, olha, números binários. Olha como é que ele é no final, só a letra F. 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Só a letra F. Então, cada um desses é um dígito. Não vou entrar aqui nesse mérito, tá bom? Só fiz para mostrar para vocês. Porque tudo que nós fazemos no computador, um vídeo, uma planilha, um texto, ele é transformado em números binários. 0 e 1, verdadeiro e falso, assim por diante. Então, que esses números aqui, 0 e 1. Então, é uma forma de mostrar para vocês um pouquinho como que é escrito. Se vocês entrarem no Google e pôr como como é que é o nome de vocês em binário, vai aparecer um programinha que, ao que você escrever o seu nome, ele aparece como é que é cada letra do seu nome em binário. Que o computador, ele aparece estudando de letras, tudo, mas na parte interna, na parte da sua programação, ele converte tudo isso em 0 e 1. Aí, pessoal, aqui nós temos a memória. Lembrando, pessoal, que essa memória, tudo que você está fazendo no computador, ele está sendo executado por ela. Quando você salva as informações, as fotos, os vídeos, os documentos, ele vem para a memória secundária, que é o HD do computador. Então, tudo que você digitar, ele não fica salvo aqui. Por isso que fala que quando desliga o computador, se você não salvar na memória secundária, você perde tudo. Aí, aqui fala um pouquinho, né, que são usados para os computadores atuais, confiável, barato, compacto, exige corrente elétrica permanente, se a corrente for interrompida, os dados são perdidos. Lembrando que eu estou falando da memória RAM. A não volátil. Não, desculpa. Isso aqui é a memória ROM, desculpa. Que é a memória secundária.
Enquanto que a memória RAM não necessita de energia elétrica para reter as informações e armazenamento. Ou seja, a hora que ele liga o computador, ele já está funcionando. A memória ROM, que aqui o HD precisa estar ligado, ele é ligado tanto na placa-mãe como na fonte de alimentação. Então aqui a parte teórica, pessoal, não vou entrar muito nesse mérito, tá bom? Aqui, pessoal, são os tipos de memória. Pessoal, essas memórias aqui, DRAM, SRAM, são tudo memórias muito antigas. Então, atualmente, não vou entrar muito porque vocês não vão nunca comprar esse tipo de memória, porque os computadores de hoje não aceitam, não funciona. Você não vai conseguir um computador para trabalhar com esse tipo de memória. Então, você só vai usar computadores com memória memória DDR. Então, pessoal, você quer os tipos de memórias antigos. Memória DIMM, que nem usa mais. Memória EDO, que só funcionava de pares. Pessoal, uma memória EDO, eu usei no K6 meu 2500, em 99. Aquele computador que eu tinha, ele tinha 16 mega. Não, 32 mega. Ele tinha 4 pentes de 8. E lembrando, pessoal, que ele só funcionava de par. E pares tinha que ser um de acordo com o outro. Igual, 2 pares de 4, 2 pares de 8, tinha que ser equivalentes. Então, deixa eu entrar nessa parte aqui. Então, aqui, ó, é a parte de barramento da placa-mãe. Aqui onde a CPU, que é o processador, as memórias do computador e os barramentos de expansão, que são a placa de som, placa de rede, placa de fax modem, placa de comunicação USB. Aí tinha as suas larguras e as suas velocidades em hertz. Pessoal, até aí tranquilo? Eu vou falar uma coisa, quem aprende um pouquinho dessa teoria, nunca mais é lesado por um técnico. Só se que realmente quiser ser lesado. Então, aqui, pessoal, na placa-mãe, são as portas de entrada e saída. Lembrando que essa placa-mãe aqui já é antiga. Por que ela é antiga? Boa parte dessas funções não utiliza mais. Nós tínhamos... Quem lembra daqueles mouse serial que tinha uma bolinha por baixo? Parecendo uma bolinha de... Eu lembro. esfera. Então, o que acontece? Ele era conectado aqui, ó, nesse porta serial 1 e porta serial com 1 e com 2. Esse de cima. Antigamente, pessoal, as impressoras, elas não eram USBs. Elas eram paralelas. Aí, naquela época, nós tínhamos poucas entradas USBs. Nesse caso, era só 2. Hoje, em média, toda placa-mãe, ele tem entre 4 e 8 portas, dependendo da versão e do modelo. As games tem mais de jogo. Aí nós temos aqui, pessoal, isso aqui é antigamente conector do teclado, conector do mouse, que hoje também é USB, conector de placa de rede, cabeada, conector de vídeo, muitos ainda utilizam isso aqui ainda, mas muitos ele é HDMI e assim por diante. Então, eles são dispositivos de entrada e saída. Então, quando esses do mouse eram de entrada, teclado e mouse
de entrada. Esse aqui, impressora, esse aqui de som e esse de vídeo era de saída, ou seja, era o meu resultado final. E aqui mostra mais ou menos como é que era os encaixes. Os gabinetes antigamente, pessoal, era tudo de lata. Hoje é mais plástico, né? Então, nós já tivemos alguns tipos de entrada e saída de dispositivo. Alguns ainda persistem até os dias atuais, que são os PCI Express ou PCIe. Esse PCI, algumas placas-mães, muito poucas. As novas não tem mais, mas tem muitos que ainda tem. AGP não existe mais. ISA, só os técnicos antigos que lembram disso. Aqui fala os tipos de barramento. ISA, pessoal, ele era só 16 bits, era bem lenta. Ó, como mouse e modem. PCI, era um dispositivo um pouco mais rápido, que era o HD e as placas de rede. E a GP, que era as placas gráficas, ou seja, as placas de vídeo. Pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida? Não, por enquanto tudo certo. Engraçado, quem é daquela época parece que é uma volta ao tempo, né? Pra gente uma lembrança boa demais, é muito bom lembrar. Nossa, Igual quando a gente lembra, essas lembranças faz a gente até lembrar, por exemplo, como era na fazenda, quando era a minha vida com o pequeno, que eu ia para casa da minha tia, para meu tio. Então a gente lembra desse jeito. quando a gente lembra dos computadores, a gente lembra tanto que a gente apanhava para organizar as coisas. Ainda hoje, na hora de fazer exercícios, eu tenho uma pergunta de como, assim, quando a gente começou a mexer com o computador, né? Isso. Eu respondi assim, nossa, eu lembro aquelas impressoras, lembro aquelas impressoras grandona, que fazia aquele barulhão enorme, que tinha aquelas folhas que era grudadinha uma na outra, com aquelas tirinhas na lateral, cheia de bolinha. Você sabe o nome daquela impressora? Eu não lembro mais, eu era muito nova. Impressora Contínua. matricial. Ah, matricial, isso mesmo. Ficava assim, Era. Eu sou do tempo daquelas maquininhas de digitar, de datilografar, eu via meu pai digitando no quartel. Cortando você aqui uma coisa. Eu falei do tem aqui, o Cláudio, que é o professor que está aqui do meu lado aqui, ele lembrou da impressora matricial dele, ele riu. Só pelo barulhinho, não tem como não lembrar dela, não. Esse barulhinho lembra também quando a internet era discada. Nossa, era lento, também. tinha aquele barulhinho. Não, e mais, pessoal, ele era fita, ele não era tinta, igual o Cláudio falando aqui comigo aqui. Ele não é. Você colocava fita e quando ele começava a falhar, você mexia ele, aí você enrolava um pouquinho, aí você pegava a tinta a parte nova da fita. Aí vou te falar uma coisa, pessoal. Imagina uma impressora que era cara, era ela. Mas imagina uma impressora que não dava gasto, era ela. Ela era, como uma impressora de tinta custava R$100, ele custava 800. Mas o custo-benefício era fantástico. Na época, eu gostava muito de ir pro quartel com meu pai, só para vir lá para a parte da administração, para ficar mexendo na impressora. Naquelas folhas, destacando os negocinhos da lateral das folhas, achava bom demais. Aí nós temos aqui alguns dispositivos de entrada. Quando eu falo dispositivo de entrada, pessoal, é tudo que eu mexo e aparece na tela do meu computador. Se eu mexo o mouse aparece na minha tela. Se eu mexo com o joystick, eu vejo o jogo na minha tela. Se eu digito alguma coisa, aparece a digitação na minha tela. Se eu tiro uma foto, aparece a imagem na minha tela. Se eu escaneio uma foto, um documento, sai o resultado. Se eu pego aí um código de barra, na hora que eu clico no produto, o código sai na minha tela. E esse último aí, muita gente talvez não sabe o que significa,
é uma mesa digitalizadora, ou seja, eu conecto ele no meu computador, se eu escrevo, aparece na minha tela a minha escrita. Então, por exemplo, hoje, muitas pessoas já fizeram. Quando vai tirar a carteira de motorista, não tem que lá escrever, você não tem um espaço lá que você escreve e aparece a sua assinatura? Então, é uma mesa digitalizadora. Eu, particularmente, eu tenho uma. Eu usei muito na pandemia. Quando eu queria dar minha aula, eu ficava fazendo atividade, escrevendo, porque eu sou péssimo para desenhar. Então, eu usava o formato. Aí nós temos o dispositivo de saída, que é o resultado do meu trabalho. Eu quero escutar uma música. Tem a caixa de som, tem um fone de ouvido, um monitor. Pessoal, olha que monitor top. Olha, era um monitor VGA. Pessoal, isso aqui, não é multifuncional, é uma impressora. Ele só imprime. Aí, olha a impressora matricial do tem. Esse aqui, do meio. Uma impressora já de tinta e uma impressora de plotagem. Pessoal, nós falamos dispositivo impressora ou dispositivo de entrada e saída. Você sabia que quem aí tem uma multifuncional em casa? Juliana disse que tem. Eu também tenho. Ela é dispositivo de entrada ou ela é dispositivo de saída? Bora, pessoal. Ixi, eu acho que saída? Ela é um... O único periférico que é os dois é a multifuncional. Ela é de entrada, porque ela também tem scanner, que escaneia documento, e ela é de saída quando imprime o documento. O único periférico do computador que é os dois é ele. Dispositivo de saída, monitor, CRT, que era os de tubão, tela reta, LCD, LED, que é os mais atuais. Nós temos os memórias secundário, leitora de CD, HD externo, disquete, pendrive. Pessoal, quem lembra quando surgiu o pendrive? Que o pendrive não era nome de pendrive. Era MP3. Quem lembra? Tinha música. Alguém lembra? Eu lembro, Você professor. conectava no computador, você podia colocar música nele, aí você colocava o fone de ouvido e saía escutando música. Era isso aqui, quer ver, Época boa que conta mais. Quer ver? Quer ver aqui? Pessoal, 21 alunos entregaram atividade, falta 9. Falta quantos? MP3 ou USB. Vamos ver. Imagem. Pessoal, quem lembra disso? Quer ver? Agora eu lembrei. Tinha até Olha aqui, esquecido. pessoal. Olha, quem lembra disso? Aqui, olha lá, conectava no computador, olha lá, MP3, FM. Aí você escutava música. Aí você podia passear, viajar com as músicas nele. Esse aqui era de 256 mega. Tem gente que falou que quer um pendrive de 32 GB, esse aqui não era nem de 1 GB. Pessoal, nessa época, eu trabalhava na Hightech Informática.
era uma febre. Todo mundo comprava isso aqui. Esse MP3 player. Ó, olha o formato que ele era. Ainda, pessoal, olha que tá barato. Leitor de música digital USB MP3, suporte tela LCD 32. Ele é de 32 GB, olha. $12. Aproximadamente R$61. Ué, pessoal. Cláudio, você lembra do pendrive? Ou do USB, do MP3? Uhum. Não, olha aqui na internet, 32 GB, $12. Vou comprar um. Vou comprar um desse para música. Muito interessante. Pessoal, são relíquias que de vez em quando volta, né? Ó, fone de ouvido. Muito interessante. Vou comprar um desse para mim. Depois vou dar uma olhada. Então, pessoal, nós estamos no slide 31. É até... Nossa, meu Deus, não vai dar tudo para fazer tudo isso aqui, não. 31 do slide atual. Então, qual que são as vantagens dos armazenamentos secundários? O espaço, cada vez, pessoal, quando eu falei para vocês do MP3, eu falei que não era nem 1 GB, e já tem MP3 de 32 GB. Então, lembrando, eu mesmo vou comprar um para mim. Mas se você também quiser comprar uma relíquia, cuidado, não armazena informações importantes, porque ele não é, eu já desmontei uma vez um desse, ele não é muito confiável, tá bom? Olha o disquete, pessoal. Olha cartão perfurador, que antes ainda do disquete. Pessoal, quem lembra dos toca-fitas? Eu lembro. Meu pai Eu lembro. Pessoal, ou fazinha que era boa. Pessoal, mesmo sendo professor de informática, de tecnologia, eu vou te falar uma coisa. Ou época que era boa, ou época que era saudável. Nós vivíamos, né? Igual eu falo muito aqui eu estou citando muito aqui o Cláudio, todo mundo aqui. Hoje nós não vivemos. Hoje nós sobrevivemos. Então, fazinha que era cruel. Então, pessoal, eu não vou entrar nessa parte aqui não, porque é a parte de interno deles. Aqui mostra como que são as trilhas e setores de um HD, de um pendrive, de um CD, tá bom? Eu não vou entrar nesses detalhes. Depois vocês leem com calma as características, tamanho. Lembrando que nós tínhamos o CD-R e o CD-RW. Qual que é a diferença básica deles? Você pode gravar informações nele apenas uma vez. E o CD-RW você pode gravar e depois, se você quiser, pode apagar o que está dentro do CD. É como se fosse uma borracha. Então, pessoal, não vou entrar mais em detalhes, que nós estamos no final da nossa aula. Eu fui até o slide 37. Então, depois vocês veem o restante. O final deles mostra como é que é um computador por dentro, tá bom? Depois vocês veem, depois até na próxima aula a gente troca alguma ideia sobre isso. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Muito bom relembrar o passado e assim a gente vê como que a tecnologia mudou, avançou, né? Isso em 20 anos, tá bom, pessoal? Em 20 anos. Pessoal, quem não fez atividade, eu peço que faça. Aproveita hoje, que a atividade é bem fácil hoje também, bem tranquilo.
aproveita e já coloca essas atividades em dia. Eu vou atualizar, porque nós temos colegas que fizeram atividade e sem querer eu cobrei dela. Então eu vou atualizar essa listagem e enquanto eu vou estar gravando o vídeo no YouTube, eu vou estar atualizando essa listagem e mandando para vocês. Na aula de amanhã, nós vamos falar eu acho que amanhã é sobre aplicativos, programas. Nós vamos entender um pouquinho o que é um programa free, o que é um programa pago, o que é um programa período de uso, e assim por diante. Então, vocês que já foram meus alunos em outras turmas, note que nós estamos falando mais da parte computacional, que é algo muito importante, que eu vou falar uma coisa para vocês. As escolas de informática não ensinam esses detalhes profundamente. Então, quem já fez curso de informática, muitas dessas coisas nunca viu. E está lembrando porque já vivenciou esse momento. Tá bom? Falta menos de 1 minuto. Eu desejo a todos uma ótima noite. Até às 22 horas eu estou online para qualquer dúvida. Tá bom? Falta menos de 20 segundos. Pessoal, muito obrigado a todos. E qualquer coisa, nós estamos no Zap, tá bom? Boa noite. Então, Boa noite. a todos.